Pricast, para mais um episódio do podcast. Olá, gente, tudo bem? Só deixa eu arrumar aqui os apetrechos aqui, gente, certinho. Vamos começar a live hoje especial, live com a Priscila Carvalho, minha xará, que vai trazer um pouquinho dos saberes do sagrado feminino, tá? Então, tô esperando ela aqui entrar. Não sei como é que vocês estão conseguindo acompanhar as lives, gente. Só vou escrever aqui sobre o bate-papo, como que vai ser. Então, Sagrado Feminino com Priscila Carvalho, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente trabalhar. A Pri entrou aqui. Pri Carvalho. Deixa eu só colocar aqui o teu Instagram, Pri. Vamos falar um pouquinho sobre... tô fixando aqui o comentário pro pessoal que estiver entrando. Eu não sei quem que tá acompanhando as outras lives, gente. Pra avisar, a gente tá fazendo... Tô fazendo uma semana de lives em homenagem às mamães de anjos. E todo dia eu tô trazendo especialistas, fazendo de 2 a 3 lives diárias, gente. E tá sendo incrível. Eu realmente selecionei pessoas que foram pessoas que fizeram parte do meu processo, da minha trajetória, da minha jornada de cura. E hoje eu vou trazer uma pessoa muito especial, que é a Priscila Carvalho. A Priscila Carvalho, ela me trouxe muito acolhimento, gente. Muito acolhimento. Me trouxe também saberes importantíssimos que eu antes não sabia. Então eu vou chamar aqui a Pri, que eu tô morrendo de saudades da Pri. Deixa eu chamar aqui a Pri. Meu Deus. Cadê Pri? Vamos aqui a Pri. Vou esperar aqui ela aceitar a solicitação pra gente. Aê, Pri! Live com as Pris, que delícia! Que saudade! Muita! Tô com muita saudade. Gente, é muito incrível que não é só o nome que é parecido, gente. A gente tem muita semelhança em muitas coisas. É bizarro, né? Bizarro, amiga. Somos irmãs de alma, né? Irmãs Impressionante. de alma. Irmãs de alma. Arrumado. Bom, eu tava falando um pouquinho sobre você aqui pro pessoal. Bom, gente, só para falar aqui, gente, essa mulher, ela é incrível, ela é maravilhosa. Além de ser essa deusa maravilhosa, Quem falou? e que me trouxe muito abraço mesmo de longe, muito acolhimento. Eu lembro que a gente conversou muito nas perdas gestacionais e, nossa, eu me senti muito acolhida, assim, eu me senti muito honrada com as suas mensagens mesmo, que é uma coisa que é super importante quando a gente vai acolher uma mulher, assim. Eu percebo que muitas pessoas têm bastante dificuldade de fazer esse acolhimento. E você fez um acolhimento muito importante para mim. Saiba disso, viu, Pri? Sim, gratidão, amor. Para mim é uma honra, né? É uma honra ser sua amiga, é uma honra poder compartilhar um pouco da vida juntas e dividir, inclusive, as dores, né? Que faz parte. Então, que eu puder sempre acrescentar, assim, na vida das pessoas que eu amo, que mesmo à distância, para mim é só gratidão, para mim é só amor. Então, eu que fico feliz, eu que agradeço, assim, de verdade. Ai, Essa que troca. legal. Bom, Pri, a Pri trabalha com o sagrado feminino. Acho que antes da gente começar a falar sobre essas questões de cura, que inclusive não serve só para as mulheres que passaram por uma perda gestacional, mas com certeza para todas as mulheres. Só para dar essa introdução, assim, que eu sei que a gente poderia fazer uma live só sobre isso. O que seria o sagrado feminino, Pri? Pois é. Trazer uma breve assim, introdução, né, para a gente poder compreender esse movimento que é o Sagrado Feminino, que está retornando agora, né, com muita força, graças a Deus. Que nada mais é um resgate dessa essência feminina, da gente se conectar com o lado feminino, já que a gente vive num mundo patriarcal que é muito masculino, né? A gente está falando agora de polaridades e energias que se complementam. Então, quando a gente fala de feminino, a gente está falando da energia yin, né, da energia emocional, da intuição. E o masculino é a energia yang, né, mas a energia da força, da racionalidade, da lógica. Então, o sagrado feminino ele vai trazer essa força, né, do feminino e fazer com que a gente
interaja com o todo, né? Com o ciclo da natureza, com o nosso ciclo interno, honrando a nossa ciclicidade, que nós mulheres somos cíclicas, temos o ciclo menstrual, né? Então, quando a gente fala sagrado feminino, é esse resgate que foi perdido ao longo dos anos, que a gente acabou sendo muito mais submissa, muito por causa da nossa criação, patriarcado e tudo mais. Então, hoje em dia, a gente é muito mais masculina, essa energia masculina, né? Porque a gente precisou se adaptar. Então, a gente teve que ignorar o nosso ciclo, né? Meio que, tipo, temos que trabalhar, temos que focar, temos que produzir, temos que Até competir. não menstruar, né? Temos que não É, menstruar. e muitas vezes isso, tipo, não menstruar. Então, o não menstruar nos desconectou muito dessa energia, dessa força, dessa potência que é em ser mulher. Porque a menstruação, ela é um oráculo. A menstruação vai nos mostrar muita coisa sobre a gente, sobre o que está acontecendo, e a gente pode usar ela totalmente a nosso favor. E, no entanto, também existem várias outras crenças, né, que a gente sabe que, já que por a gente ter tomado conta, né, o patriarcado ter tomado conta, a gente acaba tendo crenças de que mulher é submissa, de que o nosso sangue é sujo, né? De que como que a mulher que sangra todo mês não morre, bicho ruim, enfim. Então, tem muita coisa aí que foi meio que colocado assim na gente, que a gente foi criado desde pequena, e que ser mulher virou um peso, né? Virou uma coisa ruim, assim. Virou tipo, ah, não quero menstruar. Muitas meninas antes de menstruar já ficam assim, né? Então, a gente se desconectou do nosso poder. O Sagrado Feminino vai resgatar isso, vai trazer esse poder de volta pra gente. Esse poder em ser mulher, em ser deusa mesmo, em ter o poder da criação. A gente tem esse poder dentro da gente, né? De criar não só uma nova vida, que é sobre o que a gente vai falar aqui também, mas sobre criar o que a gente sentiu, os projetos, os nossos sonhos. E tá tudo ali no nosso útero, nos nossos ovários, essa força. E se a gente não reconhece isso, a gente acaba não conseguindo seguir o nosso propósito de vida, né? Não conseguindo se conectar com a energia feminina, não conseguindo criar também projetos e às vezes até mesmo criar uma nova vida, criar um novo ser humano, muito por essa desconexão. Então vamos trazer isso de volta, acolher isso, né? Entender que isso aconteceu e que tudo bem, a gente não precisa se sentir culpada porque a gente se adaptou ou porque a gente tenta se adaptar ao mundo masculino. Mas vamos trazer isso para equilibrar o yin e o yang, né? O feminino e o masculino. Então, o sagrado feminino vem para equilibrar as duas polaridades. Resumindo bem, é isso. Bem do resumo. Não, e é uma coisa que você está falando sobre essa questão de crenças, né? Depois que eu tive a perda gestacional, eu tive TPMs bem fortes, assim, que eu, né, daquelas que eram muitos processos de limpeza que eu tinha que passar, enfim, que todas essas sombras que eu tinha que olhar. E uma coisa que me veio até mim, que eu acho que talvez muito do sagrado feminino venha trazer de volta, é que, cara, teve uma vez que eu chorei assim, falei assim, gente, eu não sei se eu sou capaz de ter um filho, sabe? Aquela coisa de não se sentir nem capaz, do tipo, cara, será que eu sou capaz de realmente construir uma família? Será que eu sou capaz de conquistar os meus sonhos e mesmo assim estar com filho? Será que realmente eu sou capaz de, enfim, parir, né? Então, nossa, veio muitos questionamentos, tipo assim, será que realmente eu vim para ser mãe? Tipo, vieram muitos questionamentos, eu até quis aqui compartilhar com vocês, porque quando veio eu falei assim, nossa, que coisa boba que tá vindo até mim, mas como qualquer coisa, quando vem principalmente na nosso período que antecede a menstruação, acho que vem muito daquilo que a gente, nossa, aquelas coisas que são medos que nossos que a gente não olha para eles. Então, para mim veio muito isso, Pri. Eu não sei como é que é essa questão, porque o Sagrado Feminino vem muito desse local de empoderar a mulher de volta, né? Exatamente, conectar com a essência feminina, né? Com a deusa que tem dentro da gente. Porque a gente perdeu essa conexão muito antigamente, só para a gente entender, período bem passado mesmo, a era de bronze, período neolítico, as mulheres eram conectadas com o ciclo da natureza e com seus ciclos internos. E não era um deus masculino, era uma deusa feminina. A mulher representava a divindade porque era a mulher que tinha o poder de dar a vida. Então, todo ser humano só chega à Terra através de uma mulher. Então, é a mulher que dá a vida, é a mulher que gera a vida. Então, a mulher que tem o poder da deusa, não de Deus, da deusa, né, do feminino, para criar uma nova vida. E isso foi desconectado, né? Isso foi totalmente perdido ao longo dos anos. E a gente acaba, por tudo isso que a gente passa, que nem você falou, achando que às vezes a gente não é capaz. Meu Deus, eu não sou capaz de gestar, né? Eu não sou capaz de nutrir, eu não sou capaz de parir.
Então, acabam vindo muitas inseguranças, muito por causa disso. E sendo que tudo isso é natural da gente, porque nós naturalmente somos deusas, naturalmente nós somos férteis, naturalmente nós temos o poder da criação. Isso é nosso, isso é o feminino. Mas a gente se esquece, porque a gente se desconectou. Então, é muito importante a gente se reconectar com essa força feminina. Eu vou falar aqui depois sobre várias coisas, sobre as várias técnicas, como que a gente pode se conectar com isso, né? Para resgatar isso, para a gente poder limpar essas crenças, para a gente poder ficar livre disso e, de fato, gestar se é isso que a gente sente, gestar um novo ser, é isso que você sente, você tem a capacidade disso. Você quer gestar um novo sonho, você tem a capacidade disso. Porque está em você, está na deusa em você, está no poder de criação. Então, é basicamente isso, assim, né? A questão do sagrado feminino. Eu fiz aqui umas anotações para eu lembrar de falar, porque senão eu começo a falar, e quando eu perco, né? Mas, basicamente, sobre o sagrado feminino, é justamente isso, né? Que esse poder de criação, a criatividade, o poder de criação, ele tá no nosso segundo chakra, que é o chakra sexual, que é localizado nos nossos ovários, né? Então, quando a gente tem esse desequilíbrio no nosso segundo chakra, acaba que a gente acaba tendo todo um desequilíbrio também na nossa vida, no nosso poder de criar, de gestar, de parir. Como eu falei, para tudo serve, né? Não só para mulheres que querem engravidar, mas para tudo, né? Tudo que a gente quer criar na nossa vida. Então, esse desequilíbrio desse segundo chakra, ele é muito comum por vários motivos, por essas crenças, por nossos antepassados, porque já está na nossa genética, já está no nosso DNA, e por tudo que a gente passa ao longo da nossa vida, porque, claro, as coisas estão melhorando, mas ainda assim a mulher é vista como objeto, ainda assim a mulher é inferiorizada, ainda assim a mulher é muito submissa, e isso fica na gente e fica registrado de várias maneiras, inclusive no nosso corpo, esses registros, e principalmente no nosso útero, que a gente fala no Sagrado Feminino que o nosso útero, ele é o nosso coração. Então a mulher, ela tem dois corações. Ela tem o coração mesmo e o útero. E a gente sente tudo com o útero. De verdade, assim, cada vez que a gente se conecta mais, a gente sente, assim, a gente tem essa sensibilidade ali. Então, tudo isso vai sendo colocado no nosso corpo, vão criando registros e emoções e vão se armazenando ali. E se a gente não limpa, se a gente não tem essa consciência, a gente segue vivendo, assim, muitas vezes com desconfortos, com até mesmo doenças. Então, ter TPM não é normal, ter dor, cólica não é normal, ter qualquer tipo de doença, endometriose, SOP, não é normal. O ciclo é para ser saudável, o ciclo é para ser bom e para trazer essa conexão, é para servir como um oráculo. Se existe algum desconforto, é porque existe alguma desconexão com o feminino, com o lado feminino. Falei, com a energia feminina, com a essência feminina, entendeu? Então, é basicamente isso em relação a. E assim, até porque acho que eu não sei se aqui na live tem algumas pessoas que tiveram perda gestacional, mas eu acho que isso é uma coisa bem assim comum disso que eu falei, né? É porque quando a gente vem com essa questão, né, de saber que você vai ter um filho e tudo, né? Existe até enfim, é tudo muito fantasiado, né? A mulher, enfim, que nada. Óbvio, a gente sempre tá torcendo. Eu sou uma pessoa muito positiva, né? Eu nunca imaginei que isso aconteceria, porque eu falava, eu sou uma pessoa muito positiva, vai dar tudo certo, né? Mas é uma coisa, assim, também que mexe muito eu acho que muito com a autoestima da mulher, assim, por essa questão do tipo, nossa, não fui capaz, né, de levar isso até o final. Uma situação em que a gente se coloca até inconscientemente com culpa, né? Do tipo, como é que eu não consigo, enfim, trazer isso aqui pra dentro. Tipo, vem umas coisas assim, né? E assim, para essa mulher, Pri, como que devolver isso? Às vezes, na verdade, a mulher nunca teve esse poder e agora ela realmente sentiu totalmente fortemente que realmente está totalmente desempoderada, né? Mas como retornar de volta esse poder, retornar de volta essa autoestima, inclusive, essa sensação de que sim, eu posso gerir isso, eu sou capaz. Sim. Então, eu diria, né, que dentro do Sagrado Feminino é justamente você se conectar com o lado feminino. Então, tem várias formas da gente fazer isso.
A primeira coisa que é importante a gente ter consciência é a gente honrar a nossa ancestralidade, principalmente nossa mãe, nossa avó, principalmente o lado materno, já que a gente carrega muitas crenças e muitas emoções delas. Então, a maioria das pessoas não sabe disso, mas a gente já morou na barriga da nossa avó. Da nossa avó. Por que já morou bem na nossa avó? Porque imagina, a gente é a junção do óvulo e do espermatozoide, ok? Na verdade é ovócito, o nome correto. Então, esses ovócitos, eles são formados quando a gente é um bebê, na barriga da nossa mãe. A gente já nasce com todos eles. E aí, depois, a partir do momento que a gente menstrua, a gente libera todos ao longo da vida, até que a gente chega na menopausa e não tem mais, a gente não produz, né? Então, o que acontece? Esses ovócitos são formados lá na barriga. Então, a sua mãe, quando estava na barriga da sua avó, formou um ovócito que um deles é você. Então, você como célula primordial, você estava na barriga da sua avó. E a gente sabe que as células, elas respondem a vibrações, a emoções, a frequências, né? Então, querendo ou não, a gente já sentiu, mesmo que totalmente inconsciente, de uma maneira, de uma outra coisa, mas a gente já sentiu a vibração e as emoções da nossa avó, porque a gente já morou lá, de alguma maneira a gente já morou lá. Então, existe uma conexão muito forte, principalmente com a avó materna. E a gente tem que pensar que também essas mulheres, principalmente tem mães, avós, bisavós e tal, já passaram por muitos traumas, muitas emoções, muitos abusos, né? Então, ao longo da vida, elas foram registrando isso ali no útero, e isso vai passando de DNA, isso vai passando de geração em geração, até chegar na gente. E às vezes a gente tem algum distúrbio, alguma doença, que nem foi algo que a gente criou durante a vida, assim. Foi algo, algum registro do DNA da nossa mãe ou da nossa avó, enfim, e que a gente precisa curar na gente. A gente sabe até, inclusive você Teta Healer também, que quando a gente cura algo na gente cura gerações passadas, né? Pelo menos 7 gerações passadas e 7 gerações futuras. Então, serve aqui o mesmo exemplo, é a mesma coisa. Então, primeiro, seria justamente assim, a gente honrar, a gente saber quem é aquela mãe, aquela avó, a gente perdoar, a gente entender que a gente fez o melhor. Inclusive, uma das terapias que eu super aconselho a fazer, que você vai falar sobre, é a constelação familiar, né? Pra gente trazer, pra gente justamente trazer isso, pra gente honrar isso. Então, de maneira geral, assim, a primeira coisa é a gente honrar isso, né? Essas memórias de dor, de submissão que as nossas ancestrais passaram. E, claro, de maneira assim muito geral, só para a gente entender que, como eu falei, esses traumas e abusos a gente registra no nosso corpo. Essas vibrações, essas emoções, né? Elas têm uma energia e estão armazenadas no nosso corpo de diversas formas. Mas como eu falei que o útero é o nosso coração, então esses sentimentos, eles ficam muito armazenados no nosso útero. E a gente, o primeiro lugar, a nossa primeira casa foi o útero da nossa mãe. E ali a gente sentiu muita coisa que a nossa mãe sentiu. Então, isso está registrado na gente também, e isso vai passar diretamente para o nosso útero. Então, a gente já vai nascer com coisas, com questões ligadas à nossa mãe também. Então, por isso que é muito importante a gente limpar esses registros, essas emoções, que muitas vezes não são nossas. A gente não entende, às vezes, porque a gente está com alguma coisa, e às vezes não é nosso, assim, que a gente adquiriu na vida. Mas claro que pode ser também, já que durante a nossa vida a gente também passa, né, por muitas emoções, por muitas situações, que às vezes a gente é submissa, muitas situações que a gente é violentada de várias maneiras, não só física, mas emocionalmente também. E isso vai sendo registrado lá. E principalmente também as nossas relações com quem a gente se relacionou emocionalmente e sexualmente, já que a gente sabe que a energia sexual ela é mais forte que existe. Então, quando você se conecta sexualmente com a pessoa, você troca ali DNA, você troca ali fragmentos de alma, né? Então, você acaba se ligando com ela de uma maneira muito forte. E essas emoções, elas ficam registradas também, principalmente no nosso útero. Tem vários pontos, na verdade, mas de maneira geral, ali nesse portal sagrado que a gente chama de Ioni, ou Ioni, que seria todo, né, o útero, os ovários, a vagina, tipo, tudo isso é um portal sagrado, né? É o portal que dá a vida, né? Da onde vem todo ser humano. Então, tudo isso fica registrado ali. E a gente precisa limpar, porque tudo que aconteceu com a gente e também com as nossas ancestrais vão sendo armazenadas. E se a gente carregar isso, vira um peso e a gente começa a ter vários distúrbios e problemas muito por causa disso, entendeu? Então, por isso que eu falei que essa live ela era para todo mundo,
porque imagina só, uma mulher que passa por um aborto, imagina, foi uma vida que foi formada ali, independente do tempo que aquela vida ficou ali. Então, existe um ser, existe uma energia, existe um poder de criação, existe um sentimento, existe uma troca. Então, aquilo é muito forte. E aquilo vai ter um registro emocional e que vai ficar ali. E os relacionamentos também vão ficar armazenados ali. E momentos de submissão, momentos de violência vão ficar registrados ali. Então, qualquer mulher, toda mulher, eu sempre falo, a gente tem que se limpar energeticamente, a gente tem que limpar principalmente o nosso útero, que é o nosso coração, entendeu? Uhum. Faz Sim, sentido para ti, amiga? faz, não, faz total sentido. Inclusive, já compartilhando, eu lembro que a gente conversou bastante naquela época. E aí, a gente conversando, me deu aquele insight, assim, eu falei, cara, porque você falando sobre ancestralidade, Uhum. eu me dei conta de que ninguém falava sobre minha avó materna, né? Que eu não conhecia minha avó materna e ela teve uma história. Enfim, eu só sei sobre o que contaram para mim sobre ela, que Uhum. ela tinha problema com alcoolismo e várias questões assim que eu lembro que a minha mãe falava que ela batia muito nela, tal. Minha mãe teve problemas no útero depois para ver o quanto que isso é forte, né? E aí quando eu tive, a gente estava conversando, Pri, a coisa que me veio assim, eu falei assim, gente, eu preciso falar um pouco. E aí eu lembro que depois que a gente conversou, eu acabei não contando para você isso, Pri. Teve dia que eu fui almoçar com a minha mãe e comecei a conversar com ela sobre isso. E daí ela falou pra mim: ah, tua avó era muito. Nos momentos em que ela era sóbria, ela era muito amorosa. E, tipo, Uhum. eu nunca tinha sabido, eu nunca tinha escutado isso. Uhum. E aí, enfim, né? Aí eu comecei, tipo, a olhar pra isso. E eu acho que isso foi uma coisa muito forte pra mim, assim. Porque, nossa, eu fiquei muito emocionada quando a minha mãe falou, porque eu nunca tinha escutado algo positivo até então. E aí, Uhum. quando ela veio e falou, não, a sua avó, quando ela estava sóbria, ela era a pessoa mais amorosa que existia. Eu falei, Uhum. nossa, né? Finalmente algo bom. É, mas mesmo assim, né? Se não tivesse, se não falassem, acho que essa questão de honrar, Tem porque que... Uhum. eu não sei exatamente como foi a vida dela, não sei exatamente o que aconteceu na vida dela. Então, assim Uhum. como a gente não julga as pessoas aqui, a gente não julga as pessoas no passado, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu vi assim, quando aconteceu, eu falei, cara, eu preciso olhar para isso, porque se aconteceu isso comigo, eu também tenho um papel de cura dentro da minha família e assim eu vou fazer. Exatamente. Gente, não é à toa, sabe? As coisas que acontecem é muito isso, assim. Só vem o que a gente realmente consegue lidar, né? A gente tem força para lidar com as coisas que acontecem com a gente, pode ter certeza. E vem muito isso, assim, eu sinto isso também, que a gente é um ponto de cura. Então, é uma cura Uhum. para a gente e é uma cura também para nossa família. Então, honre isso, sabe? Trazer isso é bem, bem importante, assim, que você falou, né? Ter essa consciência, né? Você é um ponto de cura também na sua família. Você tá honrando a sua avó e falando dela de uma maneira, né? Já trazendo ela de uma maneira que antes era esquecida, não era nem falada, né? Então, isso já Nunca. começa, e só nisso já começa um processo de cura, né? Mas eu vou falar aqui sobre as terapias, senão não vai dar tempo. Sim, até porque perguntaram como fazer para limpar, Faz. etc. Como é que a gente faz? Então, tem várias maneiras, tá? Eu vou falar aqui de algumas. Então, a que eu trouxe aqui, primeiramente, é a vaporização do útero, que é algo simples que a gente pode fazer. Normalmente é bom a gente ter alguma pessoa que nos acompanhe. O ideal, assim, que eu diria de fazer a vaporização é em roda, entre mulheres, num ritual, assim, esse seria o ideal. Mas, agora não tá dando para fazer. Tem várias mulheres que auxiliam na vaporização, tá? A vaporização nada mais é, para quem não sabe, uma cumbuquinha com água fervendo, alguma erva, que daí a erva vai ser de acordo com o que você precisa, que daí por isso que é interessante ou você estudar sobre isso, ou você pedir auxílio de alguma pessoa que trabalhe com isso, tá? Então, aquela erva, além dos poderes medicinais dela, que vai te ajudar a limpar mesmo, de fato, o útero,
tem o poder espiritual mesmo daquela planta. E a vaporização é algo bem ancestral. Nossos ancestrais já faziam isso. Então, é uma conexão muito forte. A gente entra em meditação, a gente fica, né, quieta, a gente fica acolhida. É um momento muito forte de recolhimento. E muitas vezes vem muitos insights, assim. É uma conexão muito forte. É uma conexão muito forte mesmo com a sua intuição. Às vezes vem memórias, vem mensagem, vem muita coisa, assim, muita coisa mesmo. Então, por isso que é bom ter uma pessoa para auxiliar junto, porque dependendo do que vier, às vezes a pessoa, enfim, às vezes se abala demais, né? Porque realmente é forte, mas às vezes não, então vai depender muito de pessoa para pessoa, o que ela passou, como que ela se sente preparada. Então, a vaporização é uma coisa que até dá pra gente fazer sozinha mesmo em casa, somente com o auxílio de alguém, né? Então, aquela pessoa vai te auxiliar. Tem uma menina que trabalha com isso, faz o curso comigo, o Instagram dela é Vapor da Mama. E ela trabalha só com vaporização, assim, o foco dela é esse. Eu também auxilio algumas mulheres, né? Não estou fazendo mais isso agora. Eu faço vaporização em mim e, como eu falei, ela serve para limpar tudo. Então, vai servir sim para a questão do aborto, vai servir sim para questões de relacionamentos, para desconfortos, para TPM. Então, ela vai aliviar e vai equilibrar todo o nosso feminino, né? Tanto isso quanto as outras terapias aqui que eu vou falar também, entendeu? Estão perguntando aqui. Perguntaram a erva para quem teve perda de um bebê há 2 meses. Então, tem que cuidar muito isso, porque não pode fazer recente, né, com aborto recente. Então, por isso que eu falo que tem que ter um acompanhamento. E, além do mais, tem que estudar o caso, tem que estudar como você tá, com essa conexão. Então, eu não posso dizer que tal erva é para isso. Não dá. Existe, assim, um certo padrão das principais ervas, se usa muito Artemisia, Tansagem, enfim, mas tem que estudar o caso para dizer especificamente qual a erva, tá? E a melhor fase para fazer, a melhor fase do ciclo para fazer é a fase ou pré-menstrual ou pós-menstrual, justamente para limpar o útero. Então, você limpa ele antes para preparar para a menstruação ou limpa ele pós-menstruação. Mulheres que têm aquela borrinha de café, sabe, ou que o sangue fica muito escuro, precisam muito limpar o útero, tá? Então, a vaporização vai ajudar muito para isso, tá? Quem tem endometriose pode fazer? Sim, pode, mas tem que estudar o caso também, porque tem que ver qual é a Sim, até porque essa questão de erva, né, às vezes a gente não acha que é só uma erva. Gente, a erva tem uma potência muito forte. Muito mais do que um remédio, gente. É uma vibração vital. É Então, muito forte. Isso tem que ter muito cuidado, assim. Uma outra coisa, daí seria, no caso, um ritual que eu gosto de trazer, que é a reconsagração do ventre. Não sei se alguém já ouviu falar. Tá ficando mais forte agora. A reconsagração do ventre, ele é um ritual, de fato. Normalmente a gente faz presencial, em roda, demora algumas horas. Então são várias técnicas, assim, atividades e meditações. A gente faz uma parte honrando as nossas ancestrais, a gente se conecta com elas. E uma parte a gente faz meditação guiada xamânica com a vaporização do útero junto. E aí é muito potente, assim. E também tem que ser uma pessoa específica para conduzir. A minha amiga maravilhosa, que o Instagram dela é Saberes da Mulher, ela trabalha com isso e eu já trabalhei juntamente com ela. Então, assim, eu sozinha eu não posso dar reconsagração, eu dou com ela. Então, eu ajudo ancorando a energia, trazendo algumas meninas que eu tenho. E aí que a gente faz juntas. A gente já fez algumas vezes ano passado, no Rio de Janeiro e em São Paulo. A gente está pretendendo até fazer online também, que dá para você fazer na sua casa e a gente vai, claro, orientar, né? Separar os materiais que precisa, tudo mais, mas é um ritual e ele é bem forte mesmo. Quando eu fiz, eu me conectei com a minha bisavó, que eu nem conheci, e para mim foi fortíssimo, assim, logo depois disso eu consegui, assim, sair de um relacionamento que eu não estava feliz, começaram as coisas a abrir as portas para mim. Tem várias mulheres que conseguem engravidar, que estavam tentando, não conseguiam, conseguem engravidar logo em seguida. É um ritual fortíssimo mesmo, assim, é um ritual muito importante, assim, muito maravilhoso. Então, quem conduz mais é a Roberta, que o Instagram dela é Saberes da Mulher. Se chama Reconsagração do Ventre, tá? Quem sentir de fazer, pode falar com ela. Uma outra terapia seria... Aí perguntaram... Sim, é uma sessão. No caso, não uma sessão em roda, né? Em roda. Então, é um ritual que você pode fazer sozinho online ou em roda, quando, né, as coisas passarem. Aí pode ser feito em roda, que é bem potente também.
tá? Então é um só mesmo, não precisa fazer mais que um, no caso só se a pessoa sentir, mas depois de muito tempo, porque ele é bem forte, ele limpa muito mesmo, tá? Ele é, Uhum. tipo assim, muito potente. Uhum. É, Nossa, eu uma nunca outra coisa, fiz e só quando você fizer, me avisa, Pri, porque eu quero, sim, quero fazer sim. a gente quer fazer ele online, né? Vamos fazer ele online para que eu possa, né, tocar na casa de cada mulher sem que a gente precise se reunir, de fato. Uhum. Outra terapia são os Ioni Eggs, que para quem não conhece, são aqueles cristais em forma de ovo. Eu tenho um aqui para mostrar. Esse daqui, ó. Esse daqui é uma obsidiana, tá? Essa pedra é de lava de vulcão, mas a maioria são cristais mesmo, quartzo transparente, quartzo rosa, jade. E eles são muito potentes, né? Porque, como eu falei, Ione é portal sagrado, então Ione Egg, Egg é ovo. Então esse portal sagrado em forma dessa geometria sagrada que é o ovo, que representa a criação, né? Que representa a vida. E o poder do cristal, que a gente sabe que os cristais são os maiores condutores de energia que existem, né? Eles estão aqui no nosso celular, na nossa TV, eles estão em tudo. E eles transmutam energia. Então, quando a gente usa os cristais, é, seja assim como pingente, enfim, quer que seja no altar, eles têm esse poder, né? De com qualquer energia de baixa vibração, bate neles, eles transmutam e aquilo vira luz. Então, quando a gente usa o Yoni Egg, a gente introduz esse egg no canal vaginal, normalmente durante a noite ou em meditação, e aí ele vai trabalhar, como a gente está inconsciente, ele vai trabalhar o nosso justamente ali toda essa parte inconsciente que muitas vezes a gente nem sabe o que está acontecendo, mas que tem ali registros e crenças que estão tudo no nosso inconsciente. Então ele vai trabalhar ali durante a noite e vai começar aos poucos a liberar essas crenças. E é muito legal usar, eu tô usando essa obsidiana agora, eu já fiz tratamento com outros também. E cada uma tem uma medicina específica, sabe? Vai trabalhar um campo específico. Então, esse trabalho tem que ser feito com uma terapeuta, tá? Que, inclusive, a Roberta, que é a mesma que eu falei da reconsagração, que é os saberes da mulher, dela, ela trabalha especificamente com isso, é o que ela mais tem trabalhado agora. Então, ela dá um acompanhamento, né? Porque não é simplesmente você pegar o ovo e colocar. Então, normalmente, é a própria terapeuta que vai te indicar onde você compra, porque tem que ser um cristal verídico, não pode ter nenhum arranhão, não pode ter nada, porque, imagina, a gente está colocando um negócio dentro da gente, né? Então, tem que ser algo bem puro mesmo, verdadeiro, certificado, tá? Então, normalmente, elas disponibilizam essas pedras. Mas, às vezes, se encontra também em lojas, mas você tem que certificar de qual é a origem, tá? Então, eles transmutam isso, a gente se conecta muito com o nosso inconsciente, vem muitos sonhos, vem memórias, vem muita coisa para a gente cuidar, para a gente tratar. Então, a gente precisa muito, quando a gente faz esse trabalho, da terapeuta, porque ela vai te ajudar com outras terapias de apoio, tá? Então, não é simplesmente você pegar um ovo e colocar lá e dormir. Não, tem outras terapias que se usa junto, chás e florais e outras coisas, tá? Elixires, enfim, que são fundamentais para equilibrar o nosso campo, porque, como eu falei, como é muito forte, às vezes vem memórias e coisas que a gente não vai saber lidar, então a gente tem que saber lidar, a gente tem que estar equilibrado. Então, quem for fazer esse trabalho, procure de fato uma terapeuta para auxiliar, tá? E eu aconselho a Roberta, porque ela de fato, assim, que eu conheço, ela trabalha com isso super sério, assim, tá ajudando muitas mulheres com essa terapia, tá? E a outra terapia, que na verdade é uma limpeza profunda, que a mulher pode fazer na sua casa, inclusive, até me veio aqui agora, Uhum. eu não vou poder falar aqui de fato a receita, mas é uma receita de uma garrafada. O que é uma garrafada? Garrafada nada mais é do que um vinho misturado com ervas, tá? Só que o que acontece? Essa garrafada, ela é um rezo, ela é uma conexão. Imagina lá uma bruxa no caldeirão fazendo ali, sabe, a sua medicina. Então a garrafada é isso. A garrafada existem algumas receitas ou existem ela para comprar. Se você recebe uma receita, você compartilha essa receita. Você não faz uma garrafada e vende. Você só tem direito, digamos assim, de vender essa garrafada se você a canalizou. E eu falo canalizou porque é justamente canalizar. É você se conectar com algo maior e você saber exatamente quais ervas e como você deve fazer aquela garrafada. Existem várias mulheres em medicina que fazem essas garrafadas. Eu tenho a receita, eu acho que é das mulheres do Peru, que eu aprendi no meu curso de ginecologia natural, né?
Então, essa receita, ela é simples, e a mulher mesmo pode fazer, e eu posso passar para vocês gratuitamente. E aí é só vocês acharem os ingredientes e fazerem, tá? E aí, normalmente, você toma no primeiro dia do ciclo, tem uma maneira de tomar, e você toma todo dia aquela garrafada, com uma forma de medicina, com uma forma para limpar o seu útero, e vai limpar, sim, as questões físicas mesmo, então vai ajudar naquela questão que eu falei do borrão, da menstruação e tal, vai ajudar a regular o ciclo e vai também limpar energeticamente. Já como eu falei, essas garrafadas, elas são um rezo. Tem uma garrafada que é a mais famosa, acho que do mundo, que é a garrafada da Dona Flor. Quem não conhece a Dona Flor, pesquisa agora, tem até um documentário sobre ela, que se chama Flor do Cerrado. É uma mulher medicina da Chapada dos Veadeiros, uma senhorinha maravilhosa, e a garrafada dela, todo mundo que toma fala. Mulheres que não conseguem engravidar, tomam a garrafada uma vez, já engravidam. Dizem que a garrafada dela é milagrosa. Eu conheço ela, graças a Deus. Eu já tive aula com ela. Eu sou muito honrada de ter conhecido ela. Espero ainda vê-la novamente, assim quando eu for para Chapada dos Veadeiros, quando tudo melhorar. E ela tem muito conhecimento. E lá no Cerrado é muito especial porque tem muitas ervas que só tem no Cerrado, né? E a garrafada dela tem tantos ingredientes que é impossível você reproduzir. Então você só compra diretamente lá com ela. Mas quem quiser, quem sentir no coração de curar qualquer coisa do feminino, eu já fui lá, fiz uma sessão com ela. Ela atende gratuitamente, tá? Você chega lá e você pede para se consultar com a Dona Flor. Normalmente é a filha dela que recebe. Fica na cidade de Moinho, na Chapada dos Veadeiros. Ela te recebe com o maior carinho, com o maior amor. Você vai falar para ela o que você está sentindo. Ah, tô tendo candidíase, tô tendo infecção urinária, tenho endometriose, tenho SOP, quero engravidar. Não importa. Ela vai te dizer o que você tem que fazer e normalmente vai te recomendar alguma medicina que ela tem ali. Ela produz várias medicinas naturais que ela mesma faz. Uma delas é a garrafada. Tem várias garrafadas, mas tem a principal dela que limpa tudo. Então, é uma garrafada bem famosa, assim, bem conhecida. Quem sentir de ir lá ou quem sentir, né, de comprar, fica aí a dica. Mas também tem garrafadas que a gente aprende a fazer, que são mais fáceis, são mais acessíveis. Eu posso depois passar a receita para vocês, alguém me chamem ali em inbox, ou depois eu posso colocar no meu stories. Eu vou fazer isso. Vou colocar no meu stories a receita ali para vocês procurarem. Todo mundo tem que fazer essa garrafada, gente, porque ela limpa tudo de verdade, assim. Essa garrafa Gente, eu tô me sentindo, sabe, tipo, não sei de nada disso. Tô sabendo agora. Isso aí, gente, vivendo e aprendendo. Como eu falei, aqui é pra gente passar conhecimento, né? E pra gente poder ir, seguir adiante mais conectado e mais consciente do nosso feminino. Então, é realmente despertar a nossa bruxa interior. A garrafada é despertar a nossa bruxa interior. A gente separar lá nossas medicinas, nossas ervinhas, se conectar em meditação, fazer ali a garrafada e depois tomar todo dia. E vocês vão ver que é maravilhosa. Assim, garrafada é uma coisa, é uma medicina linda e você pode fazer em casa e de uma maneira muito simples, tá? Eu vou passar nos meus stories depois a receita. Então, depois vejam lá. Que legal, amei. Que Amei. bom. Então, uma outra coisa que é muito simples também, que é de graça, que você pode fazer e que é uma cura muito forte, é o plantar a lua. Que eu acho que acredito que algumas mulheres já devem ter ouvido falar aqui, outras não. Mas o plantar a lua nada mais é do que você devolver o seu sangue à terra, o seu sangue menstrual à terra. Porque a lua é o nosso sangue, né? Então, quando a gente planta a nossa lua, a gente coloca o nosso sangue à terra. E eu sei que isso pode parecer estranho, de repente, para mulheres que nunca escutaram isso. Quando eu escutei isso a primeira vez, eu pensei, que doideira, que maluquice. E quem tá com você, né? O Fê uma vez falou assim, eu falei, eu planto minha lua aqui na orquídea dele. Oi? O que é isso? Que seria? Dele, estranho. Estranho. Não, assim, é muito claro, né? Imagina, pra gente, para o mundo lógico, né? Para o mundo racional, para o patriarcado, isso não faz sentido nenhum, né? Imagina, você pegar o seu sangue menstrual, que para o patriarcado é sujo, porque seu sangue é sujo, né? A mulher é suja, a mulher sangra, o sangue é sujeira. E você colocar numa planta, num vaso, tipo, como assim? Então, a gente vai ressignificar o nosso sangue. A gente vai trazer, de fato, um novo significado. A gente vai honrar esse sangue. Porque este sangue nada mais é do que a sua fertilidade. É o que mostra que você tem poder de criação dentro de você. A gente só está aqui graças às menstruações das nossas mães. Então, é graças à menstruação, porque a menstruação nada mais é do que o óvulo, né, que morreu, aquele endométrio que foi preparado para a gravidez,
que se desfez. Então, você só menstrua se você ovula. Se não há ovulação, não há menstruação, que é o que acontece com as mulheres quando têm síndrome dos ovários policísticos, né? Então, elas não conseguem ovular e elas não conseguem menstruar, e às vezes a menstruação fica muito distante uma da outra, porque até conseguir ovular isso demora. Então, a menstruação é o que mostra o seu poder de criação, porque você está ovulando, você está saudável. E o seu sangue, ele não é sujo. O seu sangue é a sua maior manifestação de vida. Inclusive, o sangue menstrual é o maior biofertilizante que existe. Você pode colocar qualquer produto numa plantação. Se você colocar o seu sangue menstrual, faz o teste. Planta ali, se você tem uma horta, coloca ali o seu sangue numa plantinha e na que está do lado igual, não coloca. Pode ter certeza que a que você colocar vai crescer com muito mais vitalidade. Porque imagina, aquela menstruação, como eu falei, é a morte daquele óvulo, né? Que iria ser um novo ser humano, e a descamação do endométrio, que é a camada interna do útero, que se preparou para uma possível gestação. Então, ali tem muitos minerais, ali tem muitos nutrientes. Aquilo estava rico de vida para receber uma vida, para desenvolver uma nova vida. Então, o poder de vida da menstruação, ela é absurdo. Então, se você colocar ela na terra, aquela terra vai ser extremamente fértil. Então, isso já é um ponto que a gente já traz um novo significado para a menstruação. Mas o que eu quero trazer também aqui é essa crença de que a nossa menstruação é suja, de que a gente tem que ter nojo e tal. E tipo, não, é você fazer as pazes com ela. E eu falo isso muito feliz porque eu tinha pavor da minha menstruação, eu passei a maior parte da minha vida sem menstruar, tá? Só pra Eu também. então, assim, eu neguei de todas as maneiras o meu lado feminino, a minha menstruação. Eu achava que eu era a mulher mais feliz do mundo porque eu usava Dilmirena e eu não engravidava e eu não menstruava. Eu dizia, a melhor coisa da vida é não menstruar. Eu falava isso assim, ó, com toda a felicidade do mundo. Então, claro, foi uma fase que foi preciso eu passar. Depois que eu entendi isso, aí para mim hoje isso é uma honra eu poder menstruar e devolver meu sangue à terra e trazer esse novo significado. E todas aquelas, porque que acontece? Eu tinha esse pavor de menstruar, porque menstruar era uma coisa ruim para mim. Por que era ruim? Porque eu estava desconectada do meu feminino. Então, eu tinha dor, eu sofria, passava 15 dias do mês sofrendo. 15 dias do mês sofrendo. 15 dias bem. Eu dizia, pra que eu vou ficar sofrendo na metade do mês? Né? Não fazia sentido. Quando eu ressignifiquei minha menstruação, não tem dor. Como eu falei, quando a gente está em equilíbrio, não tem dor, não tem desconforto, não tem doença, gente. Não tem. Então, quando a gente faz isso, a gente está, além, né, da gente estar trazendo essas novas crenças de que menstruar é bom, de que isso é vida, nosso sangue é vida, que a gente tem que honrar nosso poder de criação, a gente está também devolvendo à terra nutrientes. E a terra é aquela que tudo nos dá. Então, tudo vem da terra. Então, a gente entende que é justamente um ciclo de vida, morte e vida, né? Então, ali é a morte de um ovário, de um ovócito, desculpa, é a morte de um ovócito, do endométrio, mas aquilo vai gerar nutrientes para uma nova planta ou para outras plantas crescerem e até mesmo você pode colocar em horta e tal, para que depois você possa comer. Então você está se alimentando da terra. Então, assim, é um ciclo que não acaba. E você entende que tudo isso faz parte. Você entende que você faz parte da natureza. Como eu falei, o Sagrado Feminino vai entender que você faz parte, que você é a natureza. Então você honra a terra. E a gente sai daquele ciclo do patriarcado, ciclo não, né? Daquele vício do patriarcado, de que a gente só consome, 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 consome e vive de maneira inconsciente e só gera lixo. Não. Sai disso e a gente entra de uma maneira consciente. Até porque, para a gente plantar a nossa lua, a gente precisa ou usar absorvente de tecido, né, de algodão, ou usar coletor menstrual. Porque como é que a gente vai colher nossa lua, nosso sangue, usando absorvente descartável? Não tem como. Inclusive, se alguém usa absorvente descartável, comece a repensar sobre isso e fica aí a dica para vocês verem para usar absorvente de tecido, tá? De algodão. Ou até mesmo coletor. Então, a gente traz um novo significado. A Liane perguntou aqui sobre como que a gente vai plantar a lua, né? Então, como que a gente colhe nosso sangue? Se a gente está usando um absorvente de pano, a gente vai tirar aquele absorvente ali com sangue, vai deixar de molho na água fria, vai sair o sangue ali naquela água e aquela água a gente planta a nossa lua. Então, a água já vai estar diluída, então você pode jogar nas plantinhas de vasos assim mesmo, tá? E se a gente usa o coletor, é importante diluir esse sangue, porque, como eu falei, ele é muito forte. Tipo, ele tem tanto nutriente que às vezes ele pode matar uma planta.
Então, se a gente jogar direto, vai ser muita coisa, tá? Então, a gente tem que diluir. Eu aconselho mais usar sempre absorvente de pano do que coletor. Não tem como me aprofundar aqui, tá? Mas, enfim, usem o que vocês sentirem. O coletor, ele trava a energia, ele fica dentro do canal vaginal e a gente precisa limpar, a gente precisa deixar sair, tá? Então, enfim, claro que coletor é 1000 vezes melhor do que usar absorvente descartável. O absorvente descartável, a gente está em desconexão com a Terra, a gente está gerando mais lixo para a Terra. Ele demora mais de 200, 300 anos para se decompor. Então, todos os absorventes que já existiram na Terra ainda estão na Terra e vão demorar muitos anos para conseguir se decompor. Então, a gente sair dessa desconexão e se conectar com a Terra é com esse ciclo, tá? A calcinha também, a calcinha absorvente é maravilhosa, eu uso mais a calcinha e o absorvente de pano, só que dependendo da calcinha, tu não consegue tirar o sangue, tá? Depende da marca da calcinha. Tá? Tem calcinha que é tão absorvente que às vezes tu deixa de molho e aquele sangue não sai. Tu tem que, tipo, esfregar muito ou botar na máquina, tá? Então, enfim, aí veja. Mas assim, o plantar a lua, é importante a gente entender que ele é um ritual. Ele não é você pegar o seu sangue e jogar na terra de qualquer jeito. Então, a gente tem que honrar. Lembra que eu falei, o feminino é conexão com a nossa intuição, tá? Então, assim, faz um rezo antes de devolver seu sangue à terra. Se conecta com o que você acredita, né? Não importa, não é religião, não é nada, mas o que você conecta, o que você se conectar. Se sentir, acende um incenso, né? Pega uns cristais, agradece, enfim, o que você sentir. E devolve aquilo em forma de gratidão para a terra. Gratidão mesmo, gratidão, gratidão pela sua fertilidade, gratidão, enfim, por seu processo de autoconhecimento. Agradece por tudo que você sente de agradecer. E honra a sua ancestralidade também neste momento, porque as suas ancestrais muito antepassadas faziam isso. Lembra que eu falei período neolítico, mais ou menos era de bronze, as mulheres elas iam para a tenda da lua ou tenda vermelha, tem até um filme sobre isso, e elas deixavam seu sangue diretamente na terra, lá cocadas, elas liberavam seu sangue diretamente para a terra e aquela terra ficava muito fértil, tá? Então, isso já existe muito, de maneira muito ancestral. Então, a gente está resgatando isso. Tá? Então, devolve o sangue em gratidão. E você pode pedir algo que você queira naquele momento. Você agradece, você pode pedir. Você pode pedir para se curar das cólicas, da SOP, da endometriose, você pode pedir para você engravidar, você pode pedir, enfim, para você ter mais saúde emocional, mais saúde, para você se conectar mais com a sua intuição, para você se conectar mais com o seu lado feminino. Você pode pedir o que você quiser, mas sempre honrando e agradecendo, tá? Então, plantar a lua é algo muito simples e eu juro por Deus que é uma das medicinas mais potentes, assim, que eu já vi, que eu tenho relatos absurdos de várias mulheres que eu já dei. Eu faço rodas de sagrado feminino, né? Onde eu me aprofundo mais sobre tudo isso, todos esses assuntos. E os relatos depois das mulheres é incrível, sabe? Várias mulheres que conseguiram mulheres sim que tiveram aborto antes, mulheres que logo depois começaram simplesmente a plantar a lua. Teve uma que fez a garrafada, plantou a lua, deu tipo 2, 3 meses, ela engravidou, tá aí grávida, tá prestes a ganhar. Inclusive, ela mandou mensagem esses dias, assim, eu quase chorei com a mensagem dela. Então, é algo super simples. Mulheres que se curam de doenças fortíssimas, como a endometriose, que dá muita dor, né? A endometriose, ela dá muita dor. E ela precisava ir para o hospital todo mês, para vocês terem noção. A primeira vez que ela plantou a lua, ela teve dor, mas ela não foi para o hospital. E aí, ao longo, né, dos meses, ela foi se recuperando disso, foi entendendo isso, foi ressignificando isso, e hoje em dia ela está estabilizada. Então, assim, é algo que às vezes a gente quer uma coisa, uma terapia super mirabolante, ou cara, ou um super terapeuta, mas você tem o poder de cura dentro de você. É isso que eu quero que vocês entendam, sabe? Que a cura está na gente. E a cura vem muito do feminino, dessa conexão. Então, sim, você fazendo esse simples ato de plantar a lua, você pode ter certeza que você pode se curar. O poder de cura está aí dentro. Então, é só você se conectar com ele, tá? Então, é algo simples e super curativo, digamos assim. Que mais? Alguém perguntou uma coisa que eu também fiquei curioso. Qual que é o filme que você... Eu acho que é Tenda da Lua, a Tenda Vermelha, eu acho que é. A Tenda Vermelha. Eu quero ver. Ele mostra muito essa época que eu falei e fala da conexão, assim, da união, assim, das mulheres, as deusas, a tríplice, que são as deusas das três facetas, que a gente tem várias deusas dentro da gente. Claro que mostra todo o outro lado dos homens, né? Foi justamente essa quebra de quando os homens começaram a dominar mais. Enfim, mas é interessante, tem no Netflix, tá? Então é isso, assim, a gente se conectando com isso, vendo que nosso corpo é um templo, né? Um templo de cura. E uma coisa também, até para falar que foi um dos objetivos dessa semana, né?
que acho que é essa questão do que a gente está fazendo aqui, né? A gente está conversando, várias mulheres que ao longo aqui, não sei se você viu, que falaram que tiveram perda gestacional. E um dos meus objetivos de fazer a semana foi exatamente isso. A gente se conectar e a gente compartilhar nossas histórias, a gente se sentir, né, acolhida juntas, porque isso também faz parte, é uma cura, né? A gente se abrir com outras mulheres, porque, Uhum. cara, se a gente sente, assim, a gente se sente muito acolhida e entendida, compreendida quando a gente fala com outras pessoas que passaram por isso, né? Então, a intenção também foi isso, né? A gente trazer uma roda, como se fosse da gente poder trocar, né? Poder Uhum. trazer. Então, eu até trouxe para assim: eu vou trazer todas as pessoas que eu conheço que me ajudaram até aqui e vou jogar numa semana assim, ó. Vamos lá, quero que você saiba tudo que eu fiz, todas as pessoas que eu encontrei, todas as coisas que eu aprendi. Quero que todo mundo saiba de tudo, né? Maravilhosa. Eu acho que é bem isso mesmo, assim, que você falou. É trazer um espaço com que a gente possa compartilhar isso. Então, antes de tudo aqui, mulheres, todas que estão aqui, eu queria muito dizer que eu honro demais vocês por estarem aqui, por estarem já nesse caminho de cura. E eu sinto também que a gente tem esse poder total, assim, de união, que a gente possa sempre se unir e compartilhar isso sem julgamentos. Então, não importa, assim, eu sei que muitas mulheres até já fizeram, já participaram de rodas sagradas feminina, enfim, e às vezes não se sentiram de fato acolhida, porque às vezes as coisas vêm de uma maneira meio imposta, sabe? Então, eu quero que vocês saibam que quando vocês se conectarem com alguma mulher, quando vocês forem para alguma roda de sagrado feminino, vocês têm que se sentir acolhidas, acima de tudo, e não julgadas. Se existe julgamento, não há amor. E isso não é sagrado feminino. Isso não é sororidade. Então, tenham muita consciência disso. Eu já vi mulheres que se afastaram do sagrado feminino porque às vezes tem é como se você faz parte de uma caixinha do patriarcado e aí tem mulheres que levantam a bandeira do sagrado feminino e aí querem te colocar numa outra caixinha. E não é outra caixinha. Aqui a gente é livre e aqui a gente está sem julgamento, tá? Aqui a gente honra umas às outras. E não importa, sabe? Não importa a decisão que você teve, se você até mesmo decidiu abortar ou não, sabe? A gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para acolher, a gente está aqui para unir nossas forças, que nos foi tirada essa força, essa união, né? Muito pelo patriarcado. Então, vamos trazer essa união de volta. E é bem interessante ter falado isso agora, porque eu ia falar justamente sobre isso. Sério? Sobre a gente fazer rodas de sagrado feminino, fazer roda de mulheres. Isso, gente, é uma coisa simples também, mas que gera muita cura. Você pode até fazer uma roda mesmo com as suas amigas, assim, para conversar sobre o feminino, para compartilhar sobre as questões do feminino, sobre o seu ciclo menstrual, sobre o que você está passando. Mas tem várias mulheres que fazem essa roda de mulheres, né? Eu faço também, mas a minha roda ela é mais informativa, né? Porque daí eu passo essas informações que eu estou passando para vocês e outras mais sobre percepção da fertilidade, sobre outras coisas. Mas ali é um espaço de troca, sabe? Ali é um espaço de verdade, sem julgamento, sabe? De acolhimento. Então, é muito importante isso. Porque também, se a gente for ver para o lado fisiológico, que eu acho lindo isso. Quando mulheres estão em rodas, e isso é científico, a gente libera ocitocina, que é o neurotransmissor, né? O hormônio do amor, digamos assim, né? Que é o que a gente tem no parto, que é o que libera quando a gente está apaixonada. Enfim, então, ele é essa sensação de acolhimento, de amor. E a gente libera isso naturalmente quando a gente está em roda entre mulheres. Isso é incrível, isso foi medido, isso foi comprovado. Então, já é um processo de cura quando a gente se une, quando a gente está em rodas. Então, compartilhem com mulheres que vocês sintam de compartilhar e quando der, assim que der, né, se reúnam, sabe? Façam essas rodas para vocês compartilharem sem julgamento, para ter cada vez mais essa união do feminino e compartilhar esses conhecimentos. Né? Eu gosto muito de compartilhar conhecimentos, então as minhas rodas são de compartilhar informações. Mas vocês podem fazer rodas, às vezes até mesmo de algum ritual, sabe? Uma meditação junto, enfim, fazer uma fogueira, ir lá, né, escrever as coisas que quer mais, queimar na fogueira, não importa, mas traz essa união, traz essa força. E isso é muito forte, de verdade. Que legal. E para só uma coisa que eu fiquei curiosa também, Pri, existe algum ritual assim específico para quem teve alguma perda gestacional? Então, específico assim, eu pelo menos nunca participei e não sei te dizer, mas tudo isso, né, que eu trouxe, eles vão limpar. O que eu acho assim que dá para a gente fazer, que dá até mesmo para criar, e eu vou sugerir isso para Roberta, que faz a reconsagração do ventre, é fazer uma reconsagração do ventre específica com a meditação guiada
para limpar os registros específicos de aborto. Isso dá para fazer tranquilamente, né? Porque dá para fazer uma meditação guiada para se conectar com isso, para limpar esses registros e essas emoções, entendeu? Mas um ritual bem específico, assim, esse ritual é específico, né, para as mamães de anjo. Pois Eu é. desconheço, mas eu acho que é algo totalmente possível, né? Que dá pra gente Sim, criar até mesmo uma meditação durante um ritual. Porque a reconsagração, ela é um ritual, entendeu? sim. Até às vezes criar o teu próprio, né? Várias pessoas falaram para mim, acho que a Gabapel falou que faz um ritual, mas várias pessoas falando para mim assim, pega uma plantinha e, enfim, faz como, enfim, como se você tivesse enterrado o seu filho. Alguns significados, alguns rituais, assim, que para mim até que fez muito sentido, assim, Uhum. Sim, essa. isso. Não, isso com certeza. Aí dá para fazer isso, né? Representando ali. Então, dá para fazer isso também. E você mesmo pode fazer, né? Você mesmo pode Sim. criar, né? O que você sentir, porque como eu falei, é a conexão com o seu feminino, com a sua intuição. Pois é, né? A gente não pode também ficar, a gente sempre fica esperando as coisas prontas, né? É! Me diz o que eu faço. Aham. Cria o seu, né? A gente às vezes quer quase uma pílula mágica, assim, uma medida, tá, tem que fazer exatamente isso, tá, exatamente isso. Né? Então, não, Uhum. o que você sente, né? O que você sente fazer? Então, é importante também isso, né? Sim, com certeza. Então, de forma geral, é isso, assim, se conectar mesmo com o feminino pra gente limpar, né, essas crenças e honrar os nossos ciclos, né, acima de tudo, para que a gente possa se empoderar, assim, a gente ser dona do nosso corpo, né, ter Uhum. segurança de que somos deusas, de que temos o poder, sim, de criar e de ressignificar o que a gente precisa, né, naquele momento. Então, é trazer de forma geral, assim, essa conexão. E como eu falei antes, o que você vai falar sobre isso, quem puder fazer, que daí tem que ser com uma terapeuta, né? Fazer constelação familiar é uma coisa Nossa. que se usa muito no Sagrado Feminino, se faz muito também, porque ele é muito poderoso, assim, ele é muito bom. Então, já vou falar aqui, depois a Pri vai poder falar melhor sobre isso em outro dia, em outra live, mas já fica aqui também que registrado, que é Sim, não, algo por isso que eu que falei, todos os pontos dessa semana são todos assim, ó, conectadinhos, assim, para todo esse processo realmente de cura, de compreensão. Foram coisas que foram, para mim, foram muito importantes. A constelação, para mim, meu Deus do céu, foi incrível, assim, foi incrível. Pois é, e Uhum. amiga, eu consegui falar tudo. Então, Conseguiu até falar, faltam 2 minutos aqui a pra gente sair. reconsagração, como normalmente a gente fazia presencial, não tem data para fazer, né? Normalmente é em São Paulo ou no Rio. E estamos elaborando uma online, tá? Então, Uhum. assim quando tiver, eu vou avisar pelo meu Instagram. Me Então, passa que eu aviso o pessoal também, sim, Pri. aí eu vou avisar, né, a Pri, minha xará, maravilhosa. Uhum. E basicamente é isso, assim, mulheres. É que eu honro demais vocês, admiro demais vocês. A gente está juntas nessa caminhada, pode ter certeza. A cura de uma é a cura de todas. Quando a gente se une, a gente sente isso, a gente sente uma outra, a gente se conecta com a outra, né? Porque a gente ativa a nossa empatia, digamos assim, né? A gente Uhum. sente mesmo o que está sentindo. Porque a gente está se conectando com a nossa intuição, com o nosso poder feminino, tá? Então. Basicamente isso, amores. Agradeço profundamente. Vai cair, né, daqui a pouco. Mas Vai. agradeço profundamente, assim, espero que vocês tenham gostado. Não E fiz quem nenhuma quiser, live que o Instagram derrubou. Aí, falei, vai meu, cair. 1 hora é pouco. É. Agora começou o cronômetro aqui. Apareceu para Tá. mim. Então, sim, eu sou do Rio Grande do Sul, né? Eu moro em Porto Alegre no momento. Uhum. E as rodas Sagrado Feminino, a maioria das que eu faço são tudo no Porto Alegre. Agora eu vou ficar trabalhando mais em Porto Alegre. Depois que tudo isso passar, vão ter muitas rodas presenciais, Com também certeza. vaporização do útero, enfim, vários encontros vai ter. E se vocês tiverem qualquer dúvida, gente, por favor, podem me mandar, tá? Ali por mensagem, eu respondo tudo, tá? Não tem, imagina, eu respondo todo mundo. Qualquer coisa, realmente me manda ali. E que mais? É isso, amores. É isso. Em breve Avisando novidades o online. pessoal também que eu tô gravando todas as lives e eu vou subir no podcast. Então vocês vão ter acesso depois também a todo o conteúdo para quem perdeu as outras, etc. É, E aí
porque tá tendo conteúdos riquíssimos mesmo essa semana. Eu tô aprendendo muito, aprendi muito com essa live, Pri. Obrigada. Que bom! Tentei resumir o máximo que eu pude, espero ter conseguido passar a informação, porque são longos assuntos, mas eu, como falei, qualquer dúvida eu estou à disposição. Obrigada, Pri, sabe que eu te amo muito. Mulheres. Deusas maravilhosas, somos todas deusas, que a gente somos sempre todas deusas, gente. Todos nós podemos, todos nós somos capazes. E honrando também todos os nossos anjinhos, nossos ancestrais aqui no nosso live. Honramos todos eles. Hoje eu vou fazer um caso especial a todos vocês, honrando. Então tá bom, um beijo, Pri. Beijo. Tchau. Tchau, gente. Gostou desse episódio? Então não esquece de deixar um comentário aqui o seu feedback, que eu vou gostar muito.